A história de Ruth. O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Com esse versículo, abrimos o nosso coração para receber os presentes da sétima mulher da nossa jornada, nossa doce amiga Ruth. De origem moabita, seu nome significa amizade. Sua história é contada em um dos livros da Bíblia que leva o seu nome. Vale a pena você conferir todos os detalhes dessa linda história. Antes de falar propriamente dessa fantástica personagem, preciso falar de Noemi, sua sogra. O marido de Noemi, Elimeleque, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, saíram de Belém de Judá por causa de uma grande fome e foram morar em Moabe. Lá permaneceram por 10 anos, e seus filhos se casaram com mulheres da região, Orfa e Ruth. É interessante saber que o povo de Moabe era mal visto pelo povo de Israel. Isso porque eles eram um povo que surgiu a partir de um incesto entre Ló e suas 2 filhas. Por isso, eles levavam uma má fama, e isso era como uma ferida aberta para esse povo. Sabemos pelo texto bíblico que Elimeleque, marido de Noemi, e depois seus 2 filhos morrem, e assim Noemi se vê só, com 2 noras que não tinham filhos. Noemi sugere que suas noras voltem para suas famílias para que se casem novamente. Ela está decidida a voltar a Belém. Orfa se despede da sogra, mas Ruth, nessa hora, responde a Noemi com um dos mais belos versos do livro. Onde quer que você for, eu irei. Onde quer que repousares, repousarei. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde você morrer, morrerei, e ali serei sepultada. Assim, muito amargurada pela tragédia de voltar para Belém sem marido e sem filhos, Noemi retorna a seu povo no tempo da colheita da cevada. Porém, Ruth permanece o tempo todo a seu lado. Os campos estavam em colheita e a fome já estava longe. Ruth pede à sogra para colher as espigas que os ceifeiros deixavam cair. Noemi consentiu. Pelo menos não passariam fome. A Bíblia diz que por casualidade Ruth entra no campo que pertencia a Boaz. Era costume entre os judeus deixarem os pobres e viúvas recolherem os restos que caíam da colheita. Boaz a observa de longe. Tinha ouvido falar de como ela tratara a sogra com tanta bondade. Então Boaz diz a Ruth: Escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você, e se você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba a água que os servos tiraram. Ruth se inclinou até o chão e perguntou a Boaz: Por que o senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Boaz responde: O Senhor te pague pelo bem que você tem feito à sua sogra. Ele lhe deu de comer e ordenou aos ceifeiros que deixassem cair algumas espigas dos feixes para que ela recolhesse. Ruth trabalhou com afinco da manhã até a tarde. Eu me emociono vendo a dedicação dessa mulher. Ela levou para casa 20 quilos de cevada e ainda trouxe à sogra a sobra do que tinha comido. Quanto amor havia no coração de Ruth! Sua sogra, ao ver tudo que tinha trazido, exclamou: Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Foi Boaz, respondeu Ruth. Ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até o fim da colheita. E assim, Ruth ficou na companhia das servas de Boaz até o fim da colheita de cevada e trigo, e continuou morando com a sua sogra. Findando a colheita,
Noemi chamou Ruth e disse: Não é verdade que eu devo procurar um lar para você para que tu sejas feliz? Boaz é um dos meus parentes. Ele pode casar com você, conforme nossas leis. Soube que hoje ele estará na eira limpando a cevada. Lave-se, ponha perfume e vista a sua melhor roupa. Quando ele for dormir, descubra os seus pés e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer depois. Esse era um sinal de que ela desejava que ele fosse o seu protetor e marido. Ruth seguiu as instruções da sogra fielmente, pois ela conhecia os costumes de Israel. Boaz entendeu o pedido de Ruth e falou: Que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Boaz era um homem bom e fiel, e quis fazer tudo conforme as leis de Israel. Conforme as próprias palavras de Noemi, ele não descansou enquanto não resolveu tudo. Sim, queridas, ele ganhou o direito de ser o resgatador de Ruth, mostrando que, assim como Ruth, ele era um homem altruísta. Ele comprou todas as terras que antes pertenciam a Elimeleque. Tomou por mulher a Ruth, que foi a esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, conforme a lei de Israel. Todos que foram testemunhas disso abençoaram a Boaz por sua generosidade. Eles disseram a Boaz: Que o Senhor faça a esta mulher, que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Ruth teve um filho, e lhe chamaram de Obed. Esse veio ser pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. As amigas e vizinhas de Noemi vieram até ela para comemorar o nascimento de seu neto. Disseram elas: Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Que o nome do seu neto venha a ser famoso em Israel. E foi mesmo. 3.000 anos depois dessa história, você conhece o nome dele. E o nome de Noemi e o nome de Ruth. Essa história foi para mim uma das mais emocionantes. O exemplo amoroso do trabalho de Ruth me fez vir as lágrimas. Arregace as mangas, recolhe as sementes, debulhe os feixes, separa um pedaço de pão. Bebe água, descansa um pouco e volta ao trabalho. O olhar de Boaz não deixou de notar tanta dedicação e amor. Ruth vem mostrar para nós que todo trabalho feito com amor tem resultados fantásticos. O fruto do Espírito que ligamos à vida de Ruth é a fidelidade. Existe exemplo melhor de fidelidade do que essa mulher? Ela deixou tudo o que tinha para permanecer ao lado de Noemi. De alguma forma, Noemi havia tocado no coração de Ruth ao ponto de ela deixar os seus deuses e os seus costumes e seguir a sogra. Ela foi muito corajosa porque, além de ser estrangeira, era viúva e não tinha perspectiva nenhuma de receber qualquer coisa em Israel. Além disso, havia muito preconceito em relação ao povo de origem de Ruth. Porém, sabemos como nosso Deus é bom e misericordioso e conhecia o coração e as atitudes de Ruth. Deus separou um homem bom para ela. Você lembra de Raabe e de como ela foi boa para sua família? Pois é, Boaz era filho de Raabe. Boaz foi um protetor de Ruth, ele foi como um anjo. Querida, você já esteve numa situação muito difícil e Deus usou a vida de alguém para o ajudar?
Como é bom contar com esses anjos que Deus coloca ao nosso redor. Ruth abençoou a vida da sua sogra e o próprio Deus cuidou dela. Ela contou também com um bom conselho de Noemi. Foram os bons conselhos dessa sábia mulher que a fizeram prosperar. Você tem uma amiga assim que pode te aconselhar? Todas nós precisamos de bons conselhos. Ruth soube ouvir a sua sogra. Ela também soube esperar pela atitude de Boaz em relação a ela. Sim, ela fez sua parte, se perfumou, se arrumou, fez o que a sogra tinha pedido, mas depois ela esperou. Esperar é algo bem feminino, mas muitas vezes nos esquecemos disso. Se você é mãe, você se lembra do tempo em que esperou para o seu filho nascer? Tem um tempo certo para poder colher aquilo que plantamos. Ruth teve uma linda colheita. O seu maior fruto foi Obed. Essa criança trouxe muita alegria para ela e Noemi. Obed foi avô do rei Davi. O nome dela está lá, na genealogia do rei Davi e de Jesus Cristo. 3.000 anos depois disso tudo acontecer, você sabe o nome dela. Uma mulher fiel, que soube ouvir, soube esperar, trabalhou com muito amor e foi recompensada por tudo que fez. A vida de Ruth é para mim como um bom conselho. Que a sua fidelidade e a sua dedicação amorosa sejam um exemplo para todas nós mulheres.